Por acaso você já ouviu alguém dizer assim que se você tiver fé, tudo aquilo que você deseja vai acontecer? Talvez você já ouviu isso numa pregação, numa música gospel, de um familiar, de um pastor. Pois é, esse pensamento tem um nome e ele se chama fé na fé. Infelizmente, ele está tão enraizado na cultura brasileira que você vai encontrar ele no meio dos evangélicos, católicos, espíritas, umbandistas. Todo mundo fala de fé, mas poucas pessoas param para se perguntar: fé em que exatamente? Hoje eu quero falar sobre fé a partir de uma breve reflexão dentro do capítulo 11 do livro de Hebreus, um texto interpretado de forma errada algumas vezes, e te explicar de forma muito simples o que é e o que não é fé. E olha, tem um detalhe muito interessante nesse capítulo que quase ninguém percebe, e quando você enxergar, você não vai conseguir ler mais a Bíblia da mesma forma. Mas antes da gente ir pro texto, eu preciso te mostrar de onde vem esse erro, porque ele não aparece do nada. Tem uma lógica por trás, e entender essa lógica é o primeiro passo que a gente precisa dar para sair dela. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que fé não é um pensamento positivo. Você sabe o que é lei da atração? Talvez você não tenha lido o livro, mas você conhece essa ideia. Se você pensar positivo, com força suficiente, o universo conspira a seu favor. O que você projeta, você atrai. Agora preste atenção nisso. Quando alguém diz que você precisa ter fé porque vai dar certo, porque Deus quer te abençoar, sem contexto, sem texto bíblico de verdade, essa frase está mais perto da lei da atração do que do verdadeiro evangelho. A única diferença é que dentro desse contexto trocaram a palavra universo pela palavra Deus. A lógica é a mesma. O poder está na intensidade da sua crença. Se der errado, é porque você não teve fé suficiente. Se der certo, é porque você acreditou o suficiente. Por isso você conquistou a sua bênção. Deus virou uma alavanca. A fé virou a técnica que aciona essa alavanca. Mas eu quero te convidar a acompanhar esse raciocínio junto comigo e aprofundar nossa leitura, nosso conhecimento dentro do capítulo 11 do livro de Hebreus. Vamos olhar o primeiro versículo aqui que ele diz, ó: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Pare e pense. O que é que se espera dentro da teologia bíblica? O que é que o Novo Testamento chama de esperança cristã? Com certeza não é um emprego novo. Não é um relacionamento que você tanto quer. Não é a casa própria que a gente deseja, que a gente espera, almeja, que um dia chegue às nossas mãos. A esperança bíblica é a consumação do reino de Deus, é a ressurreição dos mortos, é a vida eterna, é a redenção completa de todas as coisas. Hebreus 11:1 está dizendo que a fé é o que sustenta o crente, enquanto essa realidade ainda não é visível aos nossos olhos. É a certeza de que o que Deus prometeu, a salvação, a glória futura, a nova criação, vai se cumprir, mesmo que agora a gente não consiga enxergar. Isso é completamente diferente de dizer que seus planos pessoais vão se concretizar caso você acredite com força suficiente. Deus não é um gênio da lâmpada que você vai lá, esfrega e faz um pedido, e a Bíblia não promete isso. Então o segundo ponto é que os heróis da fé, eles não fizeram coisas fáceis. Mas aí alguém pode me dizer, espera aí, e os heróis da fé no mesmo capítulo, Abraão, Moisés, Gideão, eles não receberam vitórias? Bênçãos? Conquistaram reinos? Ótima pergunta, mas vamos olhar de verdade para esses homens e mulheres, porque o texto conta uma história bem diferente da que a gente costuma ouvir. Olha o que esses heróis de Hebreus 11 fizeram de verdade. Abraão saiu sem saber para onde ia. Não tinha garantia de conforto, tinha apenas a palavra de Deus. E isso foi suficiente. Moisés abriu mão dos tesouros do Egito, deixou o privilégio, a segurança, a posição de destaque, tudo pelo que era invisível. Então, o texto nos leva aos versículos 35, 36, 37 e 38, os que raramente são pregados, que diz assim: outros foram torturados, experimentaram escárnios e açoites, foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos a fio de espada, andaram de um lado para o outro, necessitados, aflitos, maltratados. Isso está na mesma lista. Os mesmos heróis da fé. Então preste atenção no padrão. Quase nada que eles fizeram era para benefício próprio imediato. A obediência deles custava sim algo muito importante. E essa obediência não era só sobre chegar ao céu um dia, ela se manifestava no presente, todos os dias, em escolhas concretas. Então, obedecer a Deus, confiando nele, nos transforma aqui e agora. Nos faz amar de forma diferente.
agir de forma diferente, tratar as pessoas de forma diferente. Essa obediência é o modo prático de vivermos o reino de Deus na vida cotidiana, em amor, em justiça, em fé. A fé deles não era uma técnica de conquista, era uma postura de rendição que mudava tudo ao redor. E por último, fé é confiar nas promessas de Deus e obedecer os seus mandamentos. Se Hebreus 11 define o que é fé, ele também nos mostra como a fé se expressa. E a resposta é clara: fé verdadeira confia e obedece. A palavra diz: pela fé, Noé, sendo divinamente instruído, aparelhou uma arca. Quais eram as evidências ali, né? Que iria chover. Isso é central. A fé bíblica não é passiva no sentido de ser meramente emocional. Ela produz obediência. Não porque a obediência compra a graça de Deus, mas porque a fé verdadeira sempre faz o pecador levar Deus a sério. Noé creu e por isso construiu a arca. Abraão creu, por isso saiu da sua terra. Moisés creu, por isso recusou o Egito. Os santos creram, por isso perseveraram. A fé não é um sentimento solto, a fé tem um objeto, Deus. A fé tem fundamento, a palavra de Deus. A fé tem fruto, a obediência. Por isso, Hebreus 11:6 declara: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E essa fé não é uma confiança vaga em algo superior. O texto diz que é necessário crer que Deus existe e que recompensa os que o buscam. Ou seja, é uma fé pessoal, teocêntrica, reverente e obediente. Confiar nas promessas de Deus significa descansar no que Ele disse, mesmo quando os nossos olhos ainda não veem o cumprimento completo dessas promessas. Obedecer aos mandamentos de Deus significa viver submetido à sua vontade, mesmo quando isso nos custa muito caro. A cultura da fé na fé diz: acredite com força e tudo dará certo. A Escritura diz: creia em Deus, ande com Deus, obedeça a Deus e permaneça firme, mesmo quando o caminho for difícil. Então, meus amigos, a verdadeira fé não é a fé na fé. A verdadeira fé descansa no Deus que fala, no Deus que promete e no Deus que permanece fiel. E a nossa esperança não é apenas para o futuro, ela também nos sustenta nesse presente. O Senhor não prometeu que a caminhada seria fácil, mas prometeu sua presença. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. É o que está escrito lá em Hebreus 3:5. Isso significa que nas lutas de hoje, nas dores de hoje, nas incertezas de hoje, o povo de Deus não está sozinho. Ele também não prometeu que nunca seríamos fracos, mas prometeu a graça suficiente para cada dia. A minha graça te basta. Talvez o Senhor não tire imediatamente todo o peso que você está sentindo agora no seu coração, mas Ele certamente sustentará você debaixo desse peso. E quando a alma estiver aflita, o Senhor também promete paz. A paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4:6 e 7. Não é uma paz artificial, não é um pensamento positivo, não é uma ilusão religiosa, é a paz real, que vem de Deus, para quem se lança sobre Ele em confiança. Por isso, a fé bíblica não é acreditar na própria força, é confiar que Deus está presente, que sua graça basta, que a sua paz guarda os seus filhos. O crente segue em frente, não porque é forte em si mesmo, mas porque o Senhor é fiel em todo o tempo. Então descanse nele. Obedeça a sua palavra, persevere em meio à espera. O Deus das promessas continua sendo o mesmo. E aquele que sustentou os santos de Hebreus 11 continua sustentando a sua igreja hoje. Amém? Se você gostou dessa palavra, compartilhe esse vídeo com alguém. Te vejo no próximo devocional.